Conteúdo de provisório com retenção intra-radicular aqui para vocês. Né? Essa etapa, né, de provisório com retenção intra-radicular é uma etapa importante no dia a dia do clínico. Nós sabemos que em algumas situações clínicas, quando a gente não tem remanescente coronário suficiente, a alternativa que a gente tem para confeccionar um provisório é com retenção intra-radicular. Veja no próximo caso que eu vou mostrar aí para vocês. Ó. A paciente, ao se alimentar no final de semana, sofreu um estalido nesse dente e percebeu que havia um grau de mobilidade que antes não existia, sendo que esse fragmento estava preso somente ali pelo fio do aparelho. Certo? Ao remover o fio do aparelho, que era o que trazia retenção para esse remanescente coronário, notou-se uma ausência, né, de remanescente coronário aqui para reter uma possível restauração provisória. Né? Então, o remanescente se posicionava tranquilamente ali na região. Né? Ao radiografar, a gente via a linha de fratura aqui acompanhada pela seta, né? um dente que já se tratava de um canal, né, muito bem feito, muito bem executado, sem nenhum indício, né, de necessidade aqui de retratamento. Né? Então, um dente com uma estrutura extensa coronária aqui de resina, já o que justifica a fragilidade desse elemento dental, principalmente pela falta de nutrição. Bom, é constatada clínico, né, essa fratura e radiograficamente a satisfação do canal. Nesse caso, a gente pode fazer o preparo do remanescente, né, alívio do conduto, e nós podemos também fazer a fixação de um pino, né, com retenção dentro desse conduto. Aqui foi feito um pino de fibra de vidro, né, mostrando a radiografia depois da fixação desse pino de fibra, e a confecção do provisório, né, dando uma estética para essa paciente e iniciando a reabilitação desse dente. Porém, em nem todas as situações isso é possível. Nesse caso em específico, né, houve também uma fratura desse elemento dental, né, nessa parte coronária. O dente tinha uma faceta de resina, também um tratamento de canal que já havia sido feito. Porém, quando a gente pega a radiografia desse conduto, nós não observamos ali um tratamento endodôntico satisfatório. Né? Quando nós temos um tratamento endodôntico insatisfatório, nós não podemos fazer um pino definitivo, um pino de fibra definitiva, assim como foi feito no primeiro caso, correto? Então aqui há uma necessidade de retratamento desse conduto, correto? E para isso, esse remanescente coronário que você vê aí à esquerda, ele precisa ser repreparado, ó, e feito um provisório com retenção intra-articular, porque a parte coronária aí é muito curta e não retém a restauração, certo? E aí, fazendo um provisório com retenção intra-articular, essa paciente pode ser encaminhada para o retratamento endodôntico, viabilizando, né, ela com esse provisório removê-lo para retratar esse canal e reposicioná-lo toda vez que ela terminar de ser atendida pela parte do retratamento endodôntico, certo? Então a primeira etapa que a gente fala, quando vai fazer um pino ou um provisório com retenção intra-articular, a gente vai preparar o remanescente coronário. Então veja aí, ó, que o remanescente coronário pós-preparo ele tem uma férula de 1,5 milímetro, o que é positivo para esse caso. A gente sabe que as férulas são bem positivas. Bom, o que a nossa proposta aí é de fazer um provisório com retenção intraradicular, né? E para alcançar essa retenção intracanal, a gente usa, né, de brocas velhas ou de clips, né, ou até mesmo de uma haste ortodôntica, aquelas que vêm as borrachinhas que vai no bracket, para fazer um provisório com retenção intraradicular. Então aqui na imagem ao lado, na radiografia, você vê que nós realizamos o alívio do conduto de 10 milímetros, né, que é um alívio suficiente para reter um provisório ali. Peguei uma broca que não estava mais em uso, estava esterilizada, né, fiz retenções ao longo do corpo da broca,
para fazer ali depois um reembasamento com resina acrílica, adaptando internamente essa broca ao conduto, né, ao formato do conduto com resina acrílica, tá? Então a nossa intenção é assim, ó, de fazer uma moldagem do conduto, copiando esse conduto, né, com o auxílio dessa broca aí, né, que vai virar um provisório com retenção intraradicular, capturá-lo aqui em uma faceta de resina para fazer ali então um provisório com retenção intraradicular. Veja aí o inicial e o final, né, uma urgência para que essa paciente possa fazer o seu tratamento de canal e depois cimentar um pino definitivo. Aqui, esse dente está retido por um pino provisório, né, que foi feita através da moldagem do conduto com o auxílio ali de uma broca velha, né? E esse processo, ó, vai possibilitar a paciente fazer o tratamento de canal. Então, toda vez que ela vai no tratamento de canal, ela remove esse provisório, acessa o conduto, trata, volta o provisório em posição, sem ao menos ficar pregando, colando esse dente em dentes adjacentes, trazendo aí uma insegurança para essa paciente, que esse dente possa vir a cair. Nessa situação aí, esse paciente precisa de um provisório com retenção intraradicular até que o canal dele esteja pronto para receber um pino definitivo, tá? Então, quando a gente for fazer provisório com retenção intraradicular, vamos passar o passo a passo aqui, ó. Aí nós temos uma raiz de um dente, né, um remanescente radicular ali preparado de quase 2 milímetros, né, e nós vamos simular a confecção de um provisório com retenção intraradicular, meus amigos. Esse é o objetivo, tá? Então, seu dente está preparado, uma visão aí por oclusal, nós vamos ter que acessar esse conduto e fazer o preparo desse conduto, né? O alívio desse conduto. Então, nós vamos precisar, você e eu vai precisar, né, de brocas largos. Nós vamos precisar de broca largo 1, 2 e 3 para ir trabalhando esse conduto e aliviando este conduto, correto? Nós vamos precisar, para aliviar o conduto, de utilizar uma régua de endo. Então, a régua de endo vai nos possibilitar, ó, mostrar primeiro que essa pontativa ali, ó, da broca, né, da broca largo, ela desce dentro de um conduto com stop em posição 16 milímetros, tá? Isso é importante a gente ressaltar, para a gente ter uma noção de profundidade que essa broca pode entrar, tá bom? 16 milímetros, ó. E aí nós podemos, sempre quando vai usar essa broca, nós vamos fazer movimentos de bicada. Entrando aí os 16 milímetros. Mas por que você vai entrar 16 milímetros? Primeiro aqui, ó, a gente quer destacar que o objetivo dessa broca é entrar a partir de uma medida pré-definida dentro de um conduto, certo? E esse movimento de inserção dessa ponta é sempre no longo eixo do dente, sem desviar desse longo eixo do conduto, em movimento de bicada. Então, você insere e remove, que a gente chama de movimento de bicada. Nunca pare o seu motor no interior deste conduto, tá? E aí, essa medida, ela é pré-definida, certo? Você vai passando as brocas de amplitude desse canal, aí passando a broca de maior diâmetro na broca 2, até que chega-se nos 16 milímetros de desobturação, correto? E aqui mostrando, né, a desobturação do conduto, né, que está no seu interior com gutta percha. Olha, a desobturação acontecendo. E a gente vai observar que no interior da câmara pulpar nós temos algumas regiões retentivas.
E essas regiões retentivas, elas têm que serem aliviadas, correto? Então veja bem, de onde que a gente extraiu aquela medida lá dos 16 milímetros? Aqui simulando num dente, né, que pode ser removido. Se fosse na boca, nós precisaríamos tirar uma radiografia para entender a dimensão desse dente, correto? Mas só que aqui nesse dentinho de manequim, nós observamos que a estrutura dele, ó, tem todo, contando da parte coronária até na raiz, nós temos 22 milímetros, tá bom? 22 milímetros, se dividir isso por 3, vai dar 7 ponto alguma coisa, tá? Então, cada terço desse remanescente com essa raiz vai ter 7,3 milímetros, correto? Então, se você quiser fazer um alívio, você vai aliviar 2 terços, né? Então, 2 terços vai dar próximo ali de 15 milímetros, correto? E vai sobrar ainda de gota percha próximo de 7 milímetros também, ok? Então, nós vamos aliviar 2 terços, próximo de 15 milímetros desse dente. Ali mostrando ali o alívio, né, desse conduto, próximo ali de 15. O máximo que a gente pode deixar de gota percha é 4 milímetros. Então, se você pegar os 22 e diminuir 4 milímetros, você vai ter 18 de alívio, tá bom? Então, 18 alívio seria o máximo, né? E o mínimo seria a metade da inserção óssea ou esses 2 terços, tá bom? Então, seria ali de 14 até no máximo 18 milímetros. Então, mostrando ali o dente aliviado, né? E quando você passa as brocas 1, 2 e 3, para você saber se já atingiu um diâmetro, um preparo dessa parte interna do conduto, você vai passar a lima 80. A lima 80 é uma das nossas referências para ver se a expansão dessa parte interna do conduto ela já foi atingida, né? E aí, para fazer esse provisório com retenção intra-articular, nós iremos cortar um clips. Nós vamos pegar um clips de papel que tem um maior diâmetro e cortar uma porção dele, o que vai poder nos gerar ali um acessório para retenção intrarradicular. Então esse clips foi quebrado, cortado, né, com um disco carborundum. Você pode usar também uma broca diamantada, uma 2200, uma 3203, ou até mesmo uma 1014, 1012, 1011, enfim. E aqui eu sugiro que a gente faça uma retenção na porção coronária. Se você não quiser fazer, não precisa. Toda vez que você faz uma área de retenção na porção coronária, dobrando aí, você precisa estar atento do posicionamento dela para não interferir na confecção do seu provisório, né? Para não estar numa região da parte da coroa clínica que vai atrapalhar a dimensão do seu futuro provisório. Então veja bem que a gente pode também medir mais ou menos o comprimento que a gente precisa, né? Próximo de 14 milímetros, vai lá, demarca essa região de corte. Então você vai demarcar na região mais ou menos do seu alívio, correto? E aí você vai cortar então esse clips que vai auxiliar a formação dessa retenção intrarradicular. Após fazer isso, nós vamos dar um formato para a região apical deste pino em formato cônico.
e nós vamos no corpo desse pino fazer retenções. Nós vamos fazer retenções para auxiliar a retenção da futura resina. Então, trazendo uma conicidade para essa região do futuro retentor provisório, para adentrar ali a resina acrílica e moldagem do conduto. Então, feito retenções. Veja como é que é feita as retenções ao longo não só da parte que vai entrar para dentro do conduto, como também para a parte do pino que vai estar externa ao conduto. Após a preparação do retentor intra-articular, da parte do pino que vai ficar dentro do conduto, nós vamos criar ali na broca 80 uma forma de vaselinar, né, ou na 40, igual está mostrando, vaselinar o interior do conduto. Veja aí que nós teremos uma broca, né, lá da Indo, uma lima da Indo, desculpa, que vai ser envolta de algodão e assim vai prosseguir a vaselinização, né, desse interior do conduto, tá? É interessante aqui também usar a possibilidade, ter a possibilidade de uso de gel hidrossolúvel, correto? Então esse conjunto dessa lima com algodão e vaselina vai possibilitar ali a vaselinização do interior do conduto. Então, o preparo é importante, que vai dar uma conicidade para esse conduto, e também é importante vaselinar essa região, de tal modo que eu olho para o interior ali, olha, do conduto e vejo nenhuma zona de retenção, tá? A vaselina ajuda, né, a não ter essas áreas de adesão, mas a parte interna do conduto também é muito importante, ó. Veja que o nosso clips modificado, ele vai adaptar em todo o conduto. Nós vamos primeiro acrescentar uma fina camada nas áreas retentivas criadas, nas retenções criadas ao longo do corpo desse pino, certo? Nós vamos deixar essa resina adentrar nessas retenções e criar uma contração ali, né, pela polimerização dessa resina. Feito isso, nós vamos pegar o conduto, levar um pouco de monômero para dentro desse conduto, possibilitando esse escoamento desse monômero até o final ali do alívio desse conduto. E após feito isso, nós vamos adicionar uma resina mais fluida, né, nessa porção interna. Então, colocando uma resina mais fluida, enquanto isso, o pino, né, o clips com retenção e uma camada fina de resina já tomou presa, já está em um local ali sobre uma gaze separadamente. E aí, depois de tomado presa, você vai levar esse conjunto para o interior do conduto, ó. E aí vai começar a evaporação do monômero ali. Você vai colocar um jato de ar e depois vai unir a resina que está internamente à porção coronária ali do pino provisório. Veja que é importante que na hora que nós removeremos
essa retenção intraradicular, a resina do interior do conduto sai anexada, né, à porção coronária do pino. Então, na hora que você tentar remover esse pino aí, faça com pequenos movimentos de remoção. E aí, quando começar a remover, você reincide esse pino na posição. Então, tire e coloca devagar várias vezes, sem grandes remoções do interior do conduto. Olha, veja bem. Então, você pode pegar um auxílio de uma sonda. Após perda do brilho, igual você viu lá, você vai fazer movimentos de remoção desse pino. Vagarosamente, ó. Remoção, inserção, para que qualquer retenção interna dentro do conduto seja eliminada. Correto? Olha. Então, houve uma moldagem ali com resina acrílica de toda a parte interna deste conduto. Então, o que a gente fez? Nós fizemos a parte intrarradicular do nosso provisório com retenção intrarradicular. Certo? Ó. Olha essa imagem. E agora nós vamos, com o auxílio de uma faceta com um dente de estoque, nós vamos capturar essa moldagem do interior do conduto feito com um pino obtido com clips de papel e também com resina acrílica. Pessoal, observe que lá no ápice nós não temos cobertura de resina com esse clipe. Quanto mais a gente vai andando para o ápice, mais eu tenho um afunilamento dessa raiz e um estreitamento desse conduto. Chega uma certa região que lá para o ápice do conduto, nós não temos espaço para o pino e para a resina. Então, logo, se tiver algumas regiões expostas no pino sem cobertura de resina acrílica, não tem problema, tá bom? Então, o que a gente fez? Feito a moldagem exterior do conduto, nós vamos capturar a faceta. Então, ó, pega a faceta, nós vamos trabalhar essa facetinha, a porção palatina, removendo a face palatina dessa faceta. Olha, vai remover a face palatina dessa faceta. Acelerar aqui um pouco. Aqui com a broca Maxcut. E depois nós vamos capturar essa faceta sobre a projeção do pino coronariamente. Então, verificando ali o encaixe, ver se o desgaste interno foi suficiente. Ali a faceta foi condicionada, né, tirando os excessos, facilitando, né, uma captura que vai ficar mais estética. Checando ali a adaptação dessa faceta, ver se precisa fazer alguma alteração. Se não, agora vai proceder, né, com a vaselinização do conduto novamente, posicionamento da parte da que foi moldada, né, o conduto internamente, e depois ela vai ser capturada. Então o pino vai ser reposicionado. Toma cuidado, para não colocar ele ao contrário, então é importante definir uma marcação. E agora vai ser acrescentado resina na faceta e no término para unir, né, os dois. Então acrescentou a resina acrílica, acrescentou, vamos lá de novo, vou voltar um pouquinho. Acrescentou a resina acrílica na faceta. Preparo está vaselinado.
mas a porção ali coronária do pino não está. Então você vai acrescentar resina acrílica nessa região. E posicionar a faceta que está com resina acrílica já sem brilho. É importante demarcar o que é vestibular dessa raiz, para ficar mais coerente a captura da faceta. Nesse caso, estamos simulando uma condição, que não existe em boca, mas favorece, o treinamento aqui de como capturar essa facetinha. Correto? Depois de tomado presa, nós vamos acrescentar resina na face palatina. Então, captura a primeira vestibular, depois vai fazer as características da parte palatina, da projeção palatina. Vou dar uma acelerada aqui para vocês, ó. Formando a concavidade palatina. Depois de tomado presa, nós vamos fazer movimentos de remoção e de inserção desse provisório, que agora temos uma retenção intraradicular. Veja que nós utilizamos aqui Potsdapen, pincel, pincel pelo de Marta, que é o indicado, um pincel para vaselina, um líquido, um gotejador de líquido para colocar no nosso Potsdapen, resina acrílica. Nós utilizamos um disco carborundum que pode ser substituído para a broca 2200 ou 3203. Nós utilizamos uma faceta de estoque, um dente de estoque, que vai ser desgastado com uma broquinha de peça reta que a gente chama de max cut, tá? Possibilitando e também, tivemos a checagem do alívio do interior do conduto com as brocas largo. Interessante a gente destacar disso também. Então a facetinha capturada, feito aí o formato da concavidade palatina, da região cervical. E o nosso provisório, dado acabamento e polimento, gerando ali um resultado positivo. Esse provisório se mantém em boca até o retratamento do canal e depois possibilitar a confecção de um pino. Pessoal, espero que tenha ajudado. Boa noite. Depois vocês clicam aí, comentam nesse vídeo para mim, ver se gostaram, se tem alguma coisa a esclarecer. Aqui uso uma técnica, de mostrar, de revivar na cabeça de vocês que para o uso da broca largo eu preciso de uma medida, que vai ser guiada essa medida por um stop, amarelinho ali das limas endodônticas. Essa broca ela vai entrar em movimento de bicada, tá? Dentro dessa demarcação aí existente na broca pelo marcador amarelo, tá bom? E aí a gente relembrou também como que faz essa medida. Então aqui a gente faz a medida externa da raiz, do remanescente coronário até o ápice da raiz, e aí depois faz essa regrinha ali a medida da raiz dividido por 3, e a gente alivia os 2/3, Então, se for no clínico, você vai pegar uma radiografia, dividir o resultado, a medida o comprimento dessa raiz até a porção coronária, dividir por 3 e fazer o seu alívio baseado no stop que você vai colocar lá na broca largo, tá bom? Então, feito isso, é bom analisar se não tem nenhuma interferência coronária, alguma área retentiva, assim, se tiver retentivo, você vai ter que ampliar essa região e deixar ela expulsiva, tá? Para poder moldá-la internamente e fazer o provisório, tá bom?
Então fique todos com Deus. Tenha uma boa semana para nós. Abraço para vocês.